Capítulo 40. A impaciência de Elizabeth para contar a Jane o que acontecera não podia mais esperar, e afinal, decidida a suprimir qualquer detalhe que se referisse à irmã e preparando-a para a surpresa, expôs na manhã seguinte os principais pontos da cena entre o Sr. Darcy e ela. A perplexidade da senhorita Bennet logo cedeu ao grande afeto fraterno, que fazia com que qualquer admiração por Elizabeth parecesse perfeitamente natural, e toda surpresa logo se perdeu em meio a outras emoções. Ela lamentou que o Sr. Darcy tivesse demonstrado seus sentimentos de forma tão pouco adequada, mas ficou ainda mais triste com a provável infelicidade dele diante da recusa da irmã. Ele fez mal em estar tão certo do sucesso, disse ela, e sem dúvida não o deveria ter demonstrado, mas imagine o quanto isso aumentou o seu desapontamento. É verdade, retrucou Elizabeth. Lamento muitíssimo por ele, mas ele tem outros sentimentos que provavelmente logo desviarão de mim sua atenção. Você não me censura então por tê-lo recusado? Censurá-la? Não, claro que não. Mas me censura por ter falado de Wickham com tanto ardor. Não sei por que você estaria errada dizendo o que disse. Mas você vai saber quando eu contar o que aconteceu no dia seguinte. Falou então a respeito da carta, repetindo todo o seu conteúdo no que dizia respeito a George Wickham. Que golpe foi para a pobre Jane! Ela que com prazer teria passado pelo mundo sem acreditar na existência e entre todos os seres humanos de tanta maldade como agora via concentrada num só indivíduo. Nem a argumentação de Darcy, embora tranquilizasse, foi capaz de consolá-la de tal descoberta. Com todas as forças, esforçou-se para encontrar uma probabilidade de engano, tentando inocentar um sem incriminar o outro. Isso não vai funcionar, disse Elizabeth. Você nunca vai conseguir dar razão a ambos. Faça uma escolha, mas terá que se satisfazer com uma só. Entre os dois só há mérito suficiente para um único homem de bem, e ultimamente ele tem mudado de mãos vezes demais. Quanto a mim, estou inclinada a acreditar que pertence a Darcy, mas você escolhe como achar que deve. Algum tempo se passaria, entretanto, antes que um sorriso pudesse ser arrancado de Jane. Não sei o que mais me choca, disse ela. O Wickham ser tão cruel é quase impossível de acreditar. E coitado do Sr. Darcy. Lizzie, querida, pense só no que ele deve ter sofrido. Que desapontamento! E ficar sabendo da péssima opinião que você tem dele e ter que contar uma coisa dessas a respeito da própria irmã é realmente muito triste. Tenho certeza de que você sente o mesmo. Ah, não! Meu remorso e minha compaixão desaparecem ao ver você tão cheia deles. Sei que você vai lhe fazer tanta justiça que ficarei a cada momento mais despreocupada e indiferente. A abundância dos seus sentimentos poupa os meus, e se você continuar a lamentá-lo por muito tempo, meu coração ficará leve como uma pluma. Pobre Wickham! Há tantas expressões de bondade em seu rosto, tanta franqueza e gentileza em suas maneiras. Com certeza houve uma má distribuição na educação desses dois rapazes. Um deles ficou com toda a bondade e o outro com toda a aparência de bondade. Com certeza houve uma má distribuição na educação desses dois rapazes. Um deles ficou com toda a bondade e o outro com toda a aparência de bondade. Nunca achei o Sr. Darcy tão deficiente em aparência de bondade quanto você costuma achar. E ainda por cima eu me achava tão absurdamente esperta, resolvendo ter tanta antipatia por ele sem qualquer razão. É tão estimulante para o intelecto, tão provocante para o senso de humor, sentir uma antipatia desse tipo. Pode-se ofender alguém todo o tempo sem dizer coisas justas, mas não se pode zombar de um homem sem esbarrar de vez em quando numa frase espirituosa. Lizzie,
Tenho certeza de que quando leu aquela carta pela primeira vez, você não foi capaz de lidar com o assunto como fez agora. É verdade, não foi. Eu estava desconfortável demais, deveria dizer infeliz demais, e sem alguém para conversar sobre o que eu sentia, sem Jenny para me confortar e me dizer que eu não tinha sido tão patética e vaidosa e irracional como eu achava. Ah, como eu quis você por perto. Foi uma pena você ter usado expressões tão fortes ao falar de Wickham com o Darcy, porque agora elas parecem mesmo completamente indevidas. Com certeza, mas essa desgraça de ter falado com amargura foi a consequência natural dos preconceitos que eu alimentei. Há um ponto no qual quero seu conselho. Quero que me diga se devo ou não alertar nossos conhecidos quanto ao caráter de Wickham. A senhorita Bennet silenciou por um instante e depois respondeu: pode não haver motivos para expô-lo tanto. O que você acha? Que não deveria. O Sr. Darcy não me autorizou a tornar público o que me contou. Pelo contrário, eu deveria, na medida do possível, guardar só para mim todos os detalhes relativos a Georgiana. E se eu tentar desacreditar o resto de sua conduta junto às pessoas, quem acreditará em mim? O preconceito geral contra o Sr. Darcy é tão violento que para a metade das pessoas de bem e mérito seria mortal tentar colocá-lo sob uma luz favorável. Isso não está ao meu alcance. Wickham logo irá embora, portanto interessará a ninguém daqui quem ele realmente é. Daqui a algum tempo tudo virá à tona e então poderemos rir da estupidez de todos por não terem descoberto antes. No momento, nada direi. Você está certa. Tornar público seus erros poderá arruiná-lo para sempre. Talvez ele agora esteja arrependido do que fez e ansioso para se emendar. Não podemos fazer com que se desespere. O tumulto dos pensamentos de Elizabeth foi aplacado por esta conversa. Livrara-se de 2 dos segredos que há uma quinzena lhe pesava e tinha certeza de encontrar em Jenny uma ouvinte de boa vontade sempre que quisesse voltar a falar deles. Mas ainda havia algo oculto, cuja revelação era impedida pela prudência. Ela não ousava falar da outra metade da carta do Sr. Darcy, nem explicar à irmã a sinceridade dos sentimentos de seu amigo. Eram informações que ninguém poderia partilhar, e ela tinha consciência de que nada menos do que um perfeito entendimento entre as partes poderia justificar que ela se libertasse daquele último ônus de mistério. E então, pensou, caso venha a acontecer esse fato tão improvável, repetirei apenas o que o próprio Bingley poderá dizer de forma muito mais agradável. O privilégio desse comunicado não pode ser meu até que tenha perdido todo o seu valor. Estava agora instalada em casa, à vontade para observar o real estado de espírito da irmã. Jenny não era feliz. Ainda sentia muita ternura por Bingley, nunca antes se tendo sequer imaginado apaixonada. Seu olhar tinha todo o calor do primeiro amor e, por sua idade e temperamento, mais firmeza do que em geral possuem as primeiras paixões, e com tanta intensidade valorizava a lembrança do rapaz e o preferia a qualquer outro homem, que todo o seu bom senso e todo o cuidado com os sentimentos dos amigos eram necessários para que não entregasse aquela dor que poderia ser prejudicial à sua própria saúde e à tranquilidade alheia. Bem, Lizzie, disse a Sra. Bennet um dia, qual é a sua opinião atual a respeito do triste caso de Jane? Por mim, estou decidida a nunca mais falar nisso com alguém. Foi o que eu disse à minha irmã Philips outro dia, mas não consigo descobrir se Jane o viu em Londres. Bem, ele é um rapaz muito pouco digno e não acredito que haja a menor chance no mundo de ela voltar a se encontrar com ele. Não há notícias de que ele venha a Netherfield no verão, e isso já perguntei a todos os que poderiam saber. Não acredito que ele volte a viver em Netherfield algum dia. Muito bem, que seja como ele bem entender. Ninguém quer que ele venha. Mesmo assim, continuarei a dizer que ele tratou minha filha muitíssimo mal, e se eu fosse ela, não fecharia os olhos. Bem,
Meu consolo é que tenho certeza de que Jenny vai morrer de coração partido, e então ele se arrependerá do que fez. Mas Elizabeth não via consolo em tal expectativa. Não deu respostas. Bem, Lizzie, continuou a mãe pouco depois. Então os Collins vivem com muito conforto, não vivem? Bem, só espero que dure. E que tipo de comida servem? Não duvido de que Charlotte seja uma excelente administradora. Se ela tiver a metade da habilidade da mãe, está economizando bastante. Não há extravagância alguma no modo de vida deles, imagino. Não, absolutamente não. Bom, parte da sua boa administração depende disso. Eles tomarão cuidado para não gastar mais do que devem. Eles nunca terão problema de dinheiro. Bem que façam bom proveito. E, acredito, falam muito sobre tomarem posse de Loughborough quando seu pai morrer. Já a consideram sua propriedade, acho eu. Aconteça o que acontecer. Eles nunca abordaram este assunto na minha frente. Não, seria estranho se abordassem. Mas não tenho dúvidas de que falam sempre nisso entre eles. Bem, se eles se sentem bem com uma propriedade que não é oficialmente sua, tanto melhor. Eu me envergonharia de herdar algo que fosse só meu por uma cláusula testamentária. Capítulo 41. Passou depressa a primeira semana depois da volta. Começou a segunda. Era a última de permanência do regimento em Meryton e todas as moças das vizinhanças estavam desoladas. A tristeza era quase geral. Apenas as duas senhoritas Bennet mais velhas eram ainda capazes de comer, beber, dormir e manter o ritmo normal de seus afazeres. Inúmeras vezes foram censuradas por sua insensibilidade por Kitty e Lydia, cujo sofrimento era extremo e que não eram capazes de compreender que membros da família tivessem o coração tão duro. Santo Deus, o que vai ser de nós? O que faremos? Exclamou ambas com frequência na amargura da desgraça. Como você pode estar sorrindo, Lizzie? Sua mãe, extremosa, compartilhava de toda aquela dor. Lembrava-se de quando sofrera em ocasião semelhante 25 anos antes. Tenho certeza, disse ela. Chorei 2 dias inteiros quando o regimento do Coronel Miller partiu. Achei que meu coração estava despedaçado. Tenho certeza de que o meu está, disse Lydia. Se ao menos pudéssemos ir a Brighton. Se ao menos pudéssemos ir a Brighton, mas papai é tão desagradável. Alguns banhos de mar me curariam para sempre. E minha tia Phillips tem certeza de que a mim fariam muito bem, acrescentou Kitty. Assim eram as reclamações ecoando todo o tempo na mansão Loughborough. Elizabeth tentou se divertir com elas, mas qualquer sentimento de prazer perdia-se diante da vergonha. Percebia uma vez mais a justiça das observações do Sr. Darcy e nunca esteve tão disposta a perdoar suas interferências nos planos do amigo. Mas as nuvens negras sobre os planos de Lydia foram logo dissipadas pelo convite que recebeu da Sra. Foster, a esposa do coronel do regimento, para acompanhá-la a Brighton. Essa inestimável amiga era uma mulher muito jovem e casada há pouquíssimo tempo. A semelhança de seu temperamento alegre e bem-humorado as atraía, e 2 meses depois de se terem conhecido a 3, eram amigas íntimas. O deslumbramento de Lydia nessa ocasião, sua adoração pela Sra. Foster, a alegria da senhorita Bennet e a mortificação de Kitty eram quase indescritíveis. Absolutamente indiferente aos sentimentos da irmã, Lydia andava pela casa em agitado êxtase, pedindo parabéns a todos e rindo e falando ainda mais alto do que o de hábito, enquanto a desventurada Kitty continuava na saleta, queixando-se da sorte em termos tão racionais quanto ao mau humor que a consumia. Não sei por que a Sra. Foster não me convidou junto com Lydia, dizia ela. Mesmo que eu não seja sua amiga íntima,
Tenho tanto direito quanto ela de ser convidada, ainda mais porque sou 2 anos mais velha. Em vão tentou Elizabeth incutir-lhe um pouco de sensatez e de Jane alguma resignação. Na própria Elizabeth, aquele convite estava longe de despertar os mesmos sentimentos que na mãe e em Lydia, pois o considerava a sentença de morte para qualquer possibilidade de bom senso para a irmã. E, por mais detestável que tal passo, se descoberto, pudesse torná-la, não pôde deixar em grande segredo aconselhar o pai a não deixá-la ir. Expôs a ele toda a impropriedade do comportamento habitual de Lydia, a pouca vantagem que ela poderia obter daquela amizade com uma mulher como a Sra. Forster e a probabilidade de que ela fosse ainda mais imprudente com aquele tipo de companhia em Brighton, onde as tentações seriam maiores do que em casa. Ele a ouviu atentamente e disse então: Lydia nunca ficará bem até que faça algum papel triste em público, e não podemos esperar que isso aconteça com menor dano ou inconveniência para a família, como nas atuais circunstâncias. Se o senhor soubesse, disse Elizabeth, das enormes desvantagens para nós que podem resultar da opinião pública quanto aos modos imprudentes e indiscretos de Lydia, que já resultaram. Tenho certeza de que o senhor pensaria de outro modo. Já resultaram? Repetiu o Sr. Bennet. O quê? Ela já afugentou algum dos seus namorados? Pobre Lizzie, mas não se deixe abater. Esses rapazes delicados a ponto de não suportarem a proximidade de algumas bobagens não valem a pena. Venha, deixe-me ver a lista dos pobres coitados que foram afastados pela insensatez de Lydia. O senhor me entende mal, não sofri esse tipo de perda. Não me queixo de um prejuízo específico e sim de um dano geral. Nossa reputação, nossa respeitabilidade perante a sociedade pode ser afetada por essa volubilidade selvagem, pela arrogância e pelo desprezo a quaisquer limites que são a marca do caráter de Lydia. Desculpe-me, mas preciso falar claro. Se o senhor, meu caro pai, não se der ao trabalho de refrear os modos exuberantes de minha irmã e ensiná-la que seus interesses atuais não são o objetivo de sua vida, ela logo estará fora de controle. Seu caráter estará formado e ela será aos 16 anos a mais incorrigível namoradeira que já cobriu de ridículo ela mesma e toda a família. Uma namoradeira também no pior e mais baixo sentido do termo, sem qualquer outro atrativo além da juventude e razoável aparência, e pela ignorância e futilidade de seus pensamentos, totalmente incapaz de evitar o desrespeito geral provocado por sua ânsia de admiração. E Kitty corre o mesmo risco. Ela seguirá os caminhos ditados por Lydia, inútil, ignorante, vazia e absolutamente descontrolada. Ah, meu querido pai, o senhor acha possível que não sejam censuradas e desprezadas onde quer que seja, e que suas irmãs também não sejam, na maioria das vezes, atingidas por essa desgraça? O Sr. Bennet viu que ela falava de todo o coração e, segurando-lhe a mão com carinho, respondeu: Não se preocupe, meu bem, onde quer que você e Jane se apresentem, serão respeitadas e apreciadas, e não parecerão ter menos valor por ter 2 ou talvez eu deva dizer 3 irmãs muito tolas. Não teremos paz em Loughborough se Lydia não for a Brighton. Deixe-a ir. O Coronel Forster é um homem sensato e irá mantê-la afastada de qualquer perigo real, e ela é, felizmente, pobre demais para ser objeto de cobiça de alguém. Em Brighton ela terá menos importância, mesmo com fama de namoradeira, do que aqui. Os oficiais encontrarão mulheres bem mais dignas de atenção. Esperemos, portanto, que sua estada lá possa lhe mostrar sua própria insignificância. De qualquer maneira, ela não pode fazer coisas muito piores sem nos autorizar a trancá-la em casa pelo resto da vida. Diante dessa resposta, Elizabeth foi obrigada a se conformar, mas sua opinião continuou a mesma e ela se afastou do pai, desapontada e triste.
Não era do seu feitio, entretanto, remoer sofrimentos e com isso aumentá-los. Tinha certeza de ter cumprido seu dever e angustiar-se diante de males inevitáveis ou aumentá-los pela ansiedade não eram características suas. Tivesse Lídia e a mãe conhecido o teor de sua conversa com o pai, a inconstância de ambas não seria bastante para expressar sua indignação. Na imaginação de Lídia, uma ida a Brighton representava toda a possibilidade de felicidade terrena. Ela via com o olhar criativo da fantasia as ruas daquele alegre balneário cobertas de oficiais. Via a si mesma como objeto da atenção de 10 ou 20 deles, até então desconhecidos. Via todas as glórias do acampamento, as barracas armadas em belas e regulares fileiras, repletas de rapazes alegres, num resplandecente escarlate, e para completar a imagem, via-se sentada numa das barracas, flertando ternamente com pelo menos 6 oficiais de uma só vez. Tivesse ela sabido que sua irmã pretendia arrancá-la de tais visões e de tais realidades, como teria se sentido? A única capaz de compreendê-la seria a mãe, que teria quase a mesma reação. A ida de Lídia a Brighton era só o que a consolava das melancólicas convicções de que o marido nunca pretendera ir. Mas não tinham qualquer conhecimento do que se passara e ambas continuaram em êxtase, com pequenas interrupções até o dia marcado para a viagem de Lídia. Elizabeth deveria então ver o Sr. Wickham pela última vez. Tendo-o encontrado diversas vezes desde que voltara, suas emoções estavam sob controle e qualquer agitação devido às antigas preferências totalmente superadas. Aprendera até mesmo a detectar nas mesmas gentilezas que antes a deliciavam uma afetação e uma mesmice repugnante e tediosa. Em seu comportamento atual em relação a ela, ademais, havia uma nova fonte de desagrado, pois o interesse logo manifestado em renovar as intenções que haviam marcado a primeira fase de suas relações serviam apenas, depois de tudo o que acontecera, para irritá-la. Ela perdeu qualquer consideração por ele ao se ver assim escolhida como objeto de tão fútil e frívola galanteria, e ao mesmo tempo que o repelia, não podia deixar de sentir nele a censura contida, na certeza de que, não importando o tempo nem as causas de terem sido suas atenções desviadas, ela deveria se sentir envaidecida e ter seu interesse renovado a qualquer momento em que fossem revogadas. No último dia da permanência do regimento em Meryton, ele jantou com outro oficial em Loughborough, e tão pouco disposta estava Elizabeth a se despedir dele de bom humor que, diante de alguma pergunta sobre como ela havia passado o tempo em Hunsford, mencionou terem o coronel Fitzwilliam e o Sr. Darcy passado 3 semanas em Roses e lhe perguntou se ele conhecia o primeiro. Ele pareceu surpreso, aborrecido, alarmado, mas logo se refazendo e com um sorriso de volta aos lábios, respondeu que outrora ouvia com frequência e, depois de observar que se tratava de um cavalheiro muito fino, perguntou-lhe o que achara dele. A resposta foi dada com entusiasmo e simpatia. Com ar indiferente, ele logo depois acrescentou: "Por quanto tempo disse que ele ficou em Roses?" "Quase 3 semanas." "E o viu com frequência?" "Quase todos os dias." "Suas maneiras são bem diferentes das do primo." "São sim, muito diferentes, mas acho que o Sr. Darcy ganha bastante à medida que o conhecemos melhor." "Não diga!" exclamou o Sr. Wickham com um olhar que não lhe escapou. "E, por favor, posso perguntar?" Mas, controlando-se, acrescentou com expressão mais divertida: "Será na maneira de falar que ele ganha? Terá ele se dignado a acrescentar alguma cortesia ao seu estilo habitual? Pois não ouso esperar," continuou num tom mais baixo e mais sério, "que ele tenha melhorado com essência."
Oh, não, disse Elizabeth. Em essência, creio eu, ele é exatamente o que sempre foi. Enquanto ela falava, Wickham parecia não saber bem se era o acaso. Enquanto ela falava, Wickham parecia não saber bem se era o caso de se alegrar com suas palavras ou desconfiar de seu significado. Havia algo na expressão dela que o fez ouvir com atenção, intrigada e ansiosa quando ela acrescentou: quando eu disse que o Sr. Darcy ganha à medida que o conhecemos melhor, não quis dizer que sua mente ou maneiras estejam melhores, e sim que conhecendo-o melhor, compreendemos melhor o seu caráter. O alarme de Wickham era agora evidente na pele ruborizada e no olhar agitado. Por alguns minutos ele ficou em silêncio até que, vencendo seu embaraço, voltou-se outra vez para ela e disse no mais gentil dos tons: a senhorita, que tão bem conhece meus sentimentos em relação ao Sr. Darcy, logo compreenderá quão sinceramente devo me rejubilar que ele seja sensato bastante para chegar a assumir a aparência do que é correto. Seu orgulho nesse sentido pode ser útil, se não a ele, a muitos outros, pois só pode evitar que se conduza com tanta perfídia como agiu comigo. Só receio que tais preocupações, às quais imagino a senhorita aludiu, sejam apenas adotadas em suas visitas à tia, cujo bem conceito e julgamento ele teme muito. Sei que o medo que ele tem dela sempre se manifesta quando estão juntos, e boa parte dele deve ser imputada ao desejo de não comprometer sua união com a senhorita de Bourgh, o que, tenho certeza, ele leva muito a sério. Diante disso, Elizabeth não conseguiu disfarçar um sorriso, mas respondeu apenas com uma leve inclinação de cabeça. Percebia que ele desejava arrastá-la para o antigo assunto de suas queixas e não estava disposta a compactuar. O resto da noite transcorreu para ele com a aparência de sua habitual animação, mas sem novas tentativas de dar especial atenção a Elizabeth, e despediram-se afinal com mútua cortesia e talvez um desejo mútuo de nunca mais se encontrarem. Quando o grupo se desfez, Lydia seguiu com a senhora Forster para Meryton, de onde deveriam partir cedo na manhã seguinte. A separação entre ela e a família foi muito mais barulhenta do que emocionada. Kitty foi a única que derramou lágrimas, mas chorava de raiva e inveja. A senhora Bennet foi profusa em votos de felicidade para a filha e eloquente em sua insistência para que não perdesse qualquer oportunidade de se divertir ao máximo, conselho que tudo levava a crer seria seguido à risca, e na ruidosa felicidade da própria Lydia, ao se despedir, os adeuses mais gentis de suas irmãs foram expressos sem serem ouvidos.